Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: quem é este? E a multidão dizia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Amém. Você pode se assentar, adorando, bendizendo, glorificando o nome santo do Senhor, porque já sentimos a sua presença. Já podemos nos alegrarmos na presença do nosso Senhor. Já podemos adorá-lo, engrandecê-lo, honrá-lo na beleza da sua santidade. Mas a palavra do Senhor, ela vai nos trazer um questionamento nesta noite. E o questionamento é: quem é Jesus para você? Quem é Jesus na tua vida? Quem é Jesus na minha vida? Aqui nós vemos que se trata de uma passagem ao qual Jesus está entrando na cidade de Jerusalém. Uma profecia está sendo cumprida através de Jesus. E ali, através daquele jumentinho, através da honraria, através das palmas no chão, das roupas estendidas e das pessoas ovacionando o nome de Jesus, nós vemos Jesus entrando triunfalmente na cidade. E as pessoas estão glorificando, estão exaltando a Ele. Mas ainda assim existia um grupo de pessoas perguntando: quem é este? Quem é este que está entrando? Quem é este que está na cidade? Quem é este que parece ser o cumprimento da profecia? Quem é este que está no lugar de um rei, de uma autoridade? Quem é este? E a própria multidão respondia: este é Jesus, o Nazareno que veio da Galileia. Então nós vemos que na multidão existia dois tipos de pessoas: aqueles que queriam saber, aqueles que perguntavam, aqueles que porventura ainda em seus corações não criam cabalmente e perguntavam: quem é este? Mas ali na multidão também existia aqueles que prontamente respondiam: é Jesus. É Jesus quem está entrando na cidade. É Jesus quem está tomando o seu lugar de rei, a sua posição de autoridade. É Ele quem está dizendo perante o céu, na terra, que toda autoridade é dada a Ele, porque Ele é o rei. Este é o Jesus desta passagem. Este é o Jesus que a multidão clamava, que a multidão perguntava e que a multidão respondia. Mas e para você, igreja do Senhor, quem é Jesus? Meu Deus, Jesus. Nós vemos que na história, Jesus ele é o divisor de águas. Ele é aquele que divide a história ao meio. Por quê? Porque quando Jesus cumpre a sua missão na terra, a história nunca mais será a mesma. Creiam nele ou não creiam nele, vão ter que escrever antes de Cristo, depois de Cristo, tantos anos antes de Cristo, tantos anos depois de Cristo. Ele divide a história ao meio para dizer que Ele é o Alfa e Ele é o Ômega, mas Ele também é aquele que está no meio da nossa caminhada. Ele é aquele que dá início a tudo. Ele é aquele em quem termina tudo. Mas Ele é aquele com quem nós caminhamos no meio da nossa trajetória, dia após dia, anos após anos. Porque se não fosse o Senhor nas nossas vidas, ora diga Israel, se não fosse o Senhor na minha e na tua vida, quantos perigos já não teria nos sucumbido? Quantas vezes passamos pelo meio do mar e não morremos afogados porque o Senhor passou conosco? Quantas vezes passamos no meio de prova de fogo, a ponto da gente pensar: agora era, agora deu, agora não vai mais dar nada certo. Mas você está aqui glorificando a Deus, porque Ele foi o teu escudo protetor no meio da prova de fogo. O Senhor é aquele que caminha com a igreja. O Senhor é aquele que divide a história. O Senhor é aquele que se instaura na humanidade, queira ou não queira, aceitem ou não aceitem, todos têm que
que se prostrar ante a sua soberania. Jesus, Ele também é aquele que nos trouxe um conceito diferente de amor. Porque até então, na lei de Moisés, era obrigação amar a Deus sobre todas as coisas, ao seu próximo como a ti mesmo. Mas agora Jesus vai chegar e dizer: isso é fácil. Amar a Deus, amar ao próximo, amar ao amigo, amar ao irmão, amar ao familiar, isso é fácil. Mas outro mandamento eu vos deixo: ame os vossos inimigos. E aí sim há galardão para a tua vida. Porque o conceito de amor de Jesus, ele é um conceito diferente da humanidade. Ele é um conceito que traz para a salvação, que traz para perto dele, que traz para a sua casa, que traz para ouvir a sua palavra. Porque quando estamos reunidos, quando convidamos, quando chamamos alguém para estar aqui conosco, estamos agindo num ato de amor para com aquela vida, para com a sua salvação. Porque esse é o novo conceito de amor que Jesus deixou. Então a gente convida aquele que a gente gosta e aquele que a gente não gosta, aquele que nos trata bem, aquele que nem tanto, aquele que muitas das vezes está ao nosso lado, mas também aquele que está distante. Porque este é o conceito de amor de Jesus. E o desejo dele é que nenhum dos seus pequeninos se perca. Aleluia. Nós vamos ver que Jesus, ele é aquele que reivindica o eu sou. Ele chega na terra dizendo: olha, eu sou. Nenhum antes dele pôde dizer eu sou. Quando perguntaram para João Batista: és tu o Messias? És tu o Mestre? Ele diz: eu, misericórdia. Importa que eu diminua e que ele cresça, porque o poder e a autoridade está sobre ele. Mas Jesus não. Jesus, ele chega dizendo: olha, eu sou. Vinde a mim os cansados, os oprimidos, os abatidos, os sobrecarregados. Pode vir, porque eu sou aquele que liberta do fardo pesado e coloca um jugo suave e um jugo leve. O Senhor, ele reivindica dizendo que ele é o caminho. E sem passar por ele não existe salvação. Meu Deus. Certos discípulos chegou para Jesus e perguntou: Senhor, mostra-nos o caminho. O Senhor está dizendo que vai para o céu, que vai para o Pai. Nos mostra o caminho. Jesus, talvez até um pouco decepcionado, respondeu: você caminha comigo, você se alimenta comigo, você faz a obra comigo, ainda me pergunta, me pede que eu te mostre o caminho. O caminho sou eu. Quem está em mim está no Pai. Quem vê a mim vê o Pai. Quem caminha pelos meus desígnios está caminhando rumo ao Pai. Porque Jesus é o caminho e sem ele não há outro. É por isso que eu e você não abrimos mão deste caminho. Nós não abrimos mão de estar na presença dele. Não importa nossos afazeres, que nós deixamos os afazeres, amanhã vai ter mais. Mas importa que nós estejamos no caminho, porque neste caminho ele é que nos conduz à vida eterna, à salvação. Ele nos direciona, ele anda conosco, ele está conosco, ele nos leva, ele nos traz, ele é o caminho. Aleluia. E Jesus ainda diz: eu sou o pão da vida. E o pão, ele é a simbologia do alimento. E como Jesus é o pão que desceu do céu, ele não pode ser um alimento da terra. Ele tem que ser para nós um alimento espiritual. É por isso que há alegria na igreja, como nós vimos na noite de hoje.
Senhor. Nosso coração se alegra do que nós ouvimos no altar do Senhor, porque nos alimenta, porque nos dá direcionamento, porque nos dá força, sustenta a nossa alma para amanhã a gente passar tudo de novo que passou hoje, mas sustentado, alimentado, cheios da presença do Senhor. O inimigo se levanta mesmo e vai se levantar sempre. E quem sabe ele te entristeceu no dia de hoje e você até pensou: como que eu vou adorar a Deus? Mas olha você aqui. Olha você aqui adorando o Senhor, porque Ele é o pão que te alimenta. A palavra dele te sustenta e você vai sair de prova e vai ser sempre alimentado pela palavra do Senhor. Glória Santíssima. Sabe por quê? Aleluia. Porque Ele também disse: eu sou o bom pastor. O Senhor, Ele é o nosso bom pastor. Nós vimos ali na reunião de obreiros o pastor Alexandre de Lima falando rapidamente a respeito do proceder de um pastor, como o pastor procede com a ovelha, como o pastor tem cuidado, como o pastor tem amor, como o pastor cuida. O pastor, ele entra em buraco, ele vai nos campos, ele vai nas terras distantes, ele resgata uma ovelha perdida, ele traz nos lombos se precisar, ele cuida, ele sara, ele trata, e a ovelha conhece a voz do seu pastor, porque ele é o bom pastor. E o salmista Davi ainda dizia que se o Senhor for o pastor dele, ele de nada tem falta. Não significa que ele não tinha prova, ele tinha. Sabemos da vida de Davi as grandes provações que estavam sobre ele, mas ele tinha um pastor sobre a vida dele. E aí ele dizia: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. E quantas vezes Davi viu a morte face a face, e ele ainda se alegrava dizendo: Senhor, tem preparado para mim uma mesa no deserto, diante dos meus adversários. O Senhor tem preparado fontes de águas para me saciar, porque Ele é o bom pastor, aquele que dá segurança para a igreja. É por isso que mesmo em meio a todas as nossas provações, a gente não desiste deste evangelho, porque o nosso pastor é o Senhor Jesus. É Ele quem cuida de mim e de você. O padrão de salvação de Jesus não requer sacrifício. O padrão de salvação de Jesus não requer que façamos coisas que não estão ao nosso alcance. Ele pede tão somente confessar nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Aleluia, Deus. E esse padrão, ele não pesa nas nossas vidas. Ele não é um jugo, ele não é um fardo, ele não é um desafio. Você não precisa se desafiar todo dia para receber a salvação do Senhor. Você só precisa confessar os seus pecados, porque quem perdoa é Deus. A salvação pertence a Ele, é dom de Deus, é dádiva, não é mérito, não é pelo que eu faço, não é pelo que eu conquisto, e não é muito menos pelo que eu sou, mas é pelo que o Senhor é. Ele é a nossa salvação. Aleluia. Conforme vimos na leitura, Jesus entrando triunfalmente em Jerusalém, nós entendemos que Jesus é rei. E sendo rei, ele veio para instituir um reino eterno, justo. E neste reino que você já está chamado para participar, lá não haverá choro, não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá morte, não haverá luto, não haverá provação, não haverá dificuldade, não haverá aflições financeiras, nada nos sobrevirá
rei, é um vencedor de todos os males desta terra, para que possamos reinar com Ele em alegria eterna. Aleluia, Jesus. Nós vemos também nesta entrada de Jesus que Ele é o Senhor. Jesus é o Senhor. Sendo o Senhor, Ele tem autoridade sobre todas as coisas. Sendo o Senhor, Ele determina a bênção, Ele determina a cura, Ele determina a vitória, Ele manda os anjos virem, os anjos descem pela escada celestial, os anjos sobem, os anjos trazem aquilo que a igreja precisa, os anjos servem a igreja, porque o Senhor mandou. O Senhor de todo o céu e de toda a terra, Ele mandou. Então todo ser obedece, todo ser está debaixo da autoridade dEle, porque Ele é o nosso Senhor. Obrigado, Jesus. E nós vemos que Jesus é o Messias. Quantos hoje não se dizem ser Messias? Quantos hoje não dizem que vão salvar a humanidade, que vai salvar o Brasil, que vai salvar as igrejas? Mas eu quero dizer que o único Messias da igreja é Jesus, que morreu na cruz do Calvário e se levantou da morte, porque a morte não o deteve, e Ele venceu, porque nele havia autoridade de vencer, porque Ele era o prometido, o maravilhoso, o Deus forte, o grande e eterno Deus. Ele é o nosso Messias que viria para redimir o mundo de todo pecado, de todo mal, e trazer para a humanidade a salvação eterna. E mais uma vez eu pergunto, quem é Jesus para você? Que Jesus seja tudo isso e um pouco mais, porque sendo eu sou, o Senhor, Ele é a providência. Aquilo que é necessário Ele ser, Ele será. De que forma você precisa de Jesus nesta noite? De que jeito você precisa que Jesus se achegue na tua vida? Então se achegue a Ele, porque um passo mais importante o nosso Senhor Jesus já deu nas nossas vidas. Que Deus abençoe a amada igreja, e o Senhor possa continuar abençoando a cada um em o nome de Jesus.